Fala pessoal, aqui é o Marcelo do Dietitian e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um cálculo de gastos energéticos aqui dentro do nosso software. O cálculo de gastos energéticos é muito importante para o nutricionista saber e estimar com precisão quantas calorias o seu paciente está gastando para ele conseguir fazer as prescrições com mais precisão. Então, primeiro de tudo, aqui na tela de paciente você tem que acessar a aba de gastos energéticos e clicar em fazer um novo cálculo. Então, o primeiro passo quando você entra na tela de gastos energéticos é você definir um título. E na seção de baixo você pode adicionar a altura, peso e massa magra do seu paciente. Então vou adicionar uma aqui. A massa magra é interessante ser adicionada se você for utilizar cálculos como Cunningham ou Tinsley, que são dois cálculos dependentes da massa magra para ele conseguir te dar um resultado de gasto energético. Mas nesse caso a gente vai optar por não colocar. Interessante também enfatizar que se você tiver uma avaliação antropométrica registrada, esse cálculo de gastos energéticos vai automaticamente puxar esses dados de altura, peso e massa magra para cá. Então você não precisa se preocupar em adicionar novamente. Só se for interessante você adicionar alguma mudança se o paciente teve alguma oscilação de peso. Na seção de baixo nós temos o tipo. E o tipo é muito importante para filtrar basicamente quais vão ser os protocolos utilizados. No caso, o tipo adulto só vai habilitar protocolos específicos para adultos, crianças a mesma coisa, atletas e gestantes. Na parte de gestantes, é interessante enfatizar que você precisa adicionar as semanas de gestação para ele conseguir estimar os cálculos de forma correta. Mas no caso do meu paciente aqui, ele é adulto, então eu vou passar para a parte do protocolo já. E aqui em protocolo eu vou escolher o mais convencional, que é o Harris Benedict. E como vocês podem ver na parte direita ali, ele já calculou a taxa metabólica basal, que deu 1.813 calorias. E também já estimou o gasto energético total, visto que eu não adicionei nada no nível de atividade. Também está 1.813. Mas eu vou adicionar o nível de atividade aqui. No caso, o meu paciente ele trabalha no computador, então eu vou adicionar sedentário. E embora esse paciente pratique atividades físicas, eu vou manter aqui como sedentário porque a gente tem a seção de baixo que é justamente para atividades físicas. Então, no nível de atividade, você adiciona como é a rotina básica do seu paciente sem contar exercícios. E ele já estimou um gasto energético total ali, que foi de 2.176 calorias, sem contar as atividades, né? Na seção de baixo de atividades físicas, então eu vou incluir os esportes que meu paciente pratica ou outras coisas. Nesse caso aqui, o paciente pratica jiu-jitsu. E aqui, como vocês podem ver, ele já estimou o match, tá? Então isso aqui é uma tabela. No Dietitian nós temos a tabela de METs que tem mais de 800 exercícios, então pode ter certeza que nenhum vai ficar de fora. Aqui você vai adicionar os minutos de duração, nesse caso aqui 60 minutos, e aqui a frequência. A frequência, como vocês podem ver, tem por dia, por semana e por mês. Nesse caso aqui ele faz jiu-jitsu 3 vezes por semana, então eu vou colocar aqui e ele vai estimar o quanto de energia é gasta por dia com essa atividade física. Então ele vai fazer a média, né? Como eu coloquei 3 vezes por semana, ele vai estimar a média por dia, vai fazer uma divisão. Adicionada a atividade, ele vai adicionar essas calorias ali no gasto energético total. Como vocês podem ver, ele fez uma adição de 225 calorias para fazer a estimativa, né? Então eu vou adicionar que ele faz mais um esporte também, só para a gente ter. Ele faz futebol, 30 minutos, uma vez por semana. Adicionado também, ele fez mais uma soma no gasto energético total. Então, finalizada a sessão de atividades físicas, a gente vai para a próxima. Então, aqui na seção de baixo nós temos os fatores de injúria, que são utilizados basicamente para calcular o quanto de calorias uma condição, seja uma cirurgia, seja uma queimadura, algo que seja um estresse metabólico, gasta a mais nos gastos energéticos totais. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem a tabela de condições e eu vou colocar uma coisa simples, como uma cirurgia eletiva. E como vocês podem ver aqui, eu posso passar o mouse e arrastar conforme o nível da seriedade da condição e ele vai adicionar mais calorias ainda no meu gasto energético total, indicando que aquela condição está demandando mais energia. Então está adicionado o fator de injúria, vamos passar para a próxima, que é o VENTA. E por fim nós temos o VENTA, que é o valor energético do tecido adiposo. Ele nos permite estimar quantas calorias seriam necessárias aumentar na nossa ingestão ou subtrair da nossa ingestão para atingir um objetivo de peso. Então nesse caso aqui, o meu paciente tem 75 quilos e ele quer perder peso. Ele quer atingir os 70 quilos em 60 dias. E aqui, como vocês podem ver, o cálculo é feito bem rápido e ele já estima que meu paciente precisa ter um déficit calórico de 642 calorias por dia. Se o objetivo dele fosse ganhar peso, ou seja, chegar nos 80 quilos, ganhar 5 quilos em 60 dias, ele teria que adicionar 642 calorias ao dia acima do que ele gasta. Então, uma estimativa bem interessante aí para você já ter a média quando for fazer o plano alimentar. Viu como é fácil calcular o gasto energético aqui no Dietitian? Até o próximo tutorial.